Meus amados irmãos, mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de podermos mais uma vez nos alimentarmos da Sua palavra. A palavra de Deus, ela nos dá vida e nos mantém vivos. Se nós não continuarmos firmes, nos alimentando de Deus, nós iremos ficar fracos e cada vez mais iremos nos distanciar dele. Meus irmãos, domingo passado nós iniciamos uma série de mensagens sobre por que Deus escolheu a fé como meio de salvação. A Bíblia diz que você, eu ou qualquer pessoa é salva pela fé. Pela fé. É a fé que salva o pecador. Pela graça sois salvos por meio da fé. É a fé que nos salva. E isso nos leva a fazer uma pergunta. Eu sempre me perguntei: por que a salvação é pela fé? Porque Deus escolheu o caminho da fé para salvar as pessoas. Por quê? E nós vimos domingo passado que a salvação não é pelas obras. E a resposta de Paulo é: porque se a salvação fosse pelas obras, o ser humano iria se gloriar. O ser humano iria se orgulhar. Então, Paulo, em Efésios 2, do 1 ao 10, nós vimos que a salvação não é pelas obras, porque se o ser humano for salvo pelas obras, ele vai se gloriar, ele vai se orgulhar e cada dia mais vai se tornar mais orgulhoso. E no texto que a gente leu, em 1 Coríntios capítulo 1, nós iremos ver que também a salvação não é pela sabedoria humana. O ser humano, ele não é sábio, não é salvo, porque ele é sábio o suficiente para ganhar a salvação. Lá onde a gente leu em 1 Coríntios, veja aí, irmão Cícero, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28, diz assim: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Veja o próximo versículo: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, em Efésios, nós vemos que a salvação não é pelas obras, porque senão o ser humano vai se gloriar, porque ele vai dizer: eu mereci a salvação, eu conquistei a salvação, então eu só cheguei lá porque eu sou bom mesmo. Então por isso que a salvação não é pelas obras. E em 1 Coríntios 1, Paulo diz que Deus não escolheu os sábios deste mundo, os poderosos, os grandões, os que têm destaque. Não, Deus escolheu os humildes, como o irmão Eliasaf cantou o primeiro hino aqui. Aos humildes Deus dá o quê? Perdão. Então, Paulo está dizendo que
os ilustres, os ricos, os sábios deste mundo, eles não vão conseguir chegar à salvação. Por quê? Porque Deus escolheu os humildes para que ninguém se glorie, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, observe que Deus escolheu um caminho para salvar o homem, e por esse caminho não anda pessoas orgulhosas. Por esse caminho só anda pessoas humildes. E Deus escolheu a fé por causa disso. Porque a fé não é você confiar em si mesmo. A fé é você confiar em Deus. Você deixa de confiar em si mesmo, em sua capacidade, em sua habilidade, em sua justiça, para confiar somente em Deus, para te dar de graça a salvação. Por isso que Deus escolheu a fé como caminho para a salvação, porque por ela só entra pessoas humildes. Somente pessoas humildes. E Deus dá graça aos humildes. Alguém esses dias comentou no vídeo de domingo passado, dizendo que não é preciso só crer para ser salvo, tem que crer e obedecer. E a resposta que eu dei a essa pessoa é que a fé que está na Bíblia, ela já inclui obedecer. Se você tem a fé verdadeira, você já é obediente. Porque o que é fé para as pessoas de lá do mundo? É acreditar em Deus, é acreditar em milagres, é acreditar no impossível, é acreditar que tudo vai dar certo na vida delas. Isso é fé para as pessoas que estão lá no mundo. Então, quando nós pregamos que você tem que crer no Senhor Jesus Cristo, você tem que ter fé para ser salvo, aí elas dizem: eu tenho fé, eu tenho muita fé. Só que as obras dessas pessoas mostram que elas não têm a fé verdadeira. A fé verdadeira é uma firme convicção naquilo que Deus disse, e você está disposto a guiar sua vida baseada naquilo que Deus disse. Você está disposto a abrir mão de tudo por aquilo que Deus disse. Você está disposto a perder tudo por causa daquilo que Deus disse. Você confia plenamente no que as Escrituras Sagradas dizem. Então, se você confia em tudo que Deus disse, você acredita em Deus, você acredita em milagres, você acredita no que Jesus falou sobre o inferno, você acredita no que Jesus falou sobre arrependimento, você acredita no que a Bíblia diz sobre santidade, viver em santidade. Você acredita em tudo que a Bíblia diz e você vai dirigir a sua vida de acordo com o que a Bíblia diz. Isso é fé. Fé é você abraçar tudo e dizer: Jesus, eu vou viver de acordo com tudo isso que está escrito aqui. Essa é a verdadeira fé. Jesus, quando ele falou sobre aqueles que amam ele, ele não disse assim: olha, aquele que me ama e me obedece. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele disse: aquele que me ama, ele me obedece. Se ele me ama de verdade, ele me obedece. Veja aí, João capítulo 14, versículo 21. João 14 e 21. Aquele que tem os meus
mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me obedece é este que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vai para o versículo 23, pula aí o 22 e vai para o 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará o que está escrito aqui. Veja só. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja o próximo. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, a Bíblia deixa claro que se uma pessoa realmente ama a Deus, essa pessoa vai guardar a palavra de Deus, vai viver de acordo com a palavra de Deus. Agora vamos lá para Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé em Jesus Cristo, você é justificado, você é considerado justo, você é inocentado diante de Deus, você recebe perdão e você, aos olhos de Deus, é justo agora. Pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que nós nos reconciliamos com Deus, temos paz com Ele pela fé. Agora veja o versículo 5 desse mesmo capítulo. E a esperança não traz confusão. A esperança é aquilo que a gente tem por causa da fé. A gente tem esperança naquilo que Deus prometeu em sua palavra. Então veja só, quem ama a Jesus, quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. E só é justo diante de Deus quem crê em Jesus Cristo, só é justo pela fé. E pela fé, Paulo mostra agora que você ganha amor. Quando você tem fé verdadeira, Deus derrama amor no seu coração. Veja aí, ó. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo que nos foi dado derramou amor dentro do nosso coração para que a gente se sinta amado e também ame a Deus e ame ao próximo. Significa dizer que o amor você ganha pela fé. Crendo em Jesus Cristo, você ganha amor. Agora vamos lá para Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês viviam se esforçando para praticar o que a lei mandava? Quando você vivia praticando obras próprias? Ou vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram na pregação do Evangelho? Aí a resposta é óbvia. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. Veja o próximo. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, você começou pelo Espírito Santo, crendo em Deus e confiando que é pela fé que você recebe o favor de Deus. Aí agora você está
está tentando por esforço próprio, pela carne. Veja o próximo. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Paulo diz, não foi em vão. Veja o próximo. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você recebe o Espírito Santo pela fé. O Espírito Santo derrama amor no seu coração pela fé. E se você ama, você obedece. Então, quem tem a fé verdadeira guarda a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus. E em Efésios 2:8, que a gente viu domingo passado, veja aí Efésios 2:8, só para a gente recordar o que a gente viu. Olha, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela fé. A salvação é dom de Deus, é um presente de Deus. Você não tem que se esforçar, praticar obras para conquistar a salvação, porque a fé verdadeira, ela já dá obras de justiça a você. Veja o próximo. Não vem das obras. O que são obras aí? Acha que é só obras de caridade? É obras de justiça. O que Paulo está dizendo é que a salvação não vem pela sua obediência, porque nenhum ser humano é capaz de obedecer a Deus sozinho. Nenhum ser humano, mesmo que ele pratique algo que é visto como algo bom aos olhos dos outros, para Deus não é algo bom, porque o ser humano está manchado pelo pecado. A salvação não vem pelas obras que você pratica, não vem pela obediência que você acha que tem, para que ninguém se glorie. Porque se eu ganhasse a salvação pelas coisas que eu pratico, eu iria me gloriar disso. Agora veja o seguinte: porque somos feitura sua, Deus nos fez em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nela. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Deus já plantou uma semente dentro de nós, e essa semente com certeza vai brotar e vai dar fruto. Aleluia! A fé verdadeira, ela é a convicção de que aquela pessoa vai dar frutos. Se uma pessoa não produz fruto, ela não tem a fé verdadeira. Se uma pessoa simplesmente diz, eu creio em Deus, mas vive a vida de todo jeito, pecando, se prostituindo, mentindo, enganando, dominado por vícios, essa pessoa não tem a fé verdadeira. A fé verdadeira permite que Deus plante dentro de você uma semente que vai dar fruto. Por isso que em 1 de João, veja aí, irmão Cícero, 3:9. 1 de João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente de quem? De Deus. Deus plantou uma semente dentro daqueles que têm fé de verdade, que confia plenamente. E Deus conhece os corações. Deus conhece quem é sincero. Deus conhece. Deus plantou. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Deus sabe quem foi regenerado. Deus sabe quem nasceu de novo.
essa pessoa, ela vai se tornar agradável a Deus. Veja o próximo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Só existem dois tipos de filhos. Ou a pessoa é filha de Deus, ou é filha do diabo. Não existe essa de que todo mundo é filho de Deus. Não existe essa. Existem pessoas que se tornam filhas do diabo porque se entregam a ele. Qualquer que não pratica a justiça, olha aí o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele pratica a justiça, obras de justiça, obediência. O Filho de Deus, ele é obediente. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Tem que amar, porque o amor te faz obediente. Tem que obedecer. A fé verdadeira, ela faz isso em você. Você confia tanto naquilo que Deus disse, que você vive de acordo com aquilo que Deus disse. Então não adianta você dizer, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, e você vive escravo do pecado. Você vive odiando as pessoas, fazendo mal às pessoas. Você não muda de vida. Que fé é essa? A sua fé é tão forte que não consegue transformar a sua vida? Que não consegue mudar você? Que não consegue te libertar? Que fé é essa? Você confia mesmo nas Escrituras Sagradas? Você confia mesmo naquilo que está escrito? Nós vamos ver detalhadamente em Tiago 2:14 por diante. Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Que proveito há nisso? Alguém diz, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa cheia de fé, por isso que na minha vida tudo dá certo, tudo dá certo. E olha que a fé dessa pessoa é só para ela ter coisas materiais, é só para ela ser abençoada aqui na terra, mas é uma fé que não consegue libertar a vida dela do pecado, é uma fé que não consegue santificar as pessoas. Então veja, que proveito há? Porventura, a fé pode salvá-lo? Olha aí. A fé sem obras, ela pode ser até você acreditar em algo, mas não te salva. Porque a fé verdadeira, ela tem que ser acompanhada de obediência. Veja o próximo versículo. Tiago, ele vai usar o exemplo de você fazer uma obra de caridade. Se alguém chegasse até você precisando de roupas para se vestir, para se aquecer, e de alimento para se alimentar, veja só, e se o irmão ou a irmã estiverem nus aí é precisando de roupa, de se vestir, e tiverem falta de mantimento cotidiano, alimento, coisas para se manter durante o dia, veja o próximo. E algum de vós lhes disser, ide em paz, eu determino, eu tenho fé que você vai conseguir roupas para se vestir, eu tenho fé que você vai conseguir alimentos para se vestir, mas você só diz isso. Você diz, ide em paz, aquentai-vos, vocês se aqueçam à noite quando estiver fazendo frio, e fartai-vos, estejam com o estômago cheio, alimentados. Determinou. Aí Tiago diz, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? De que adianta? Você tem condições de ajudá-lo, mas o que foi que você fez? Eu tenho muita fé,
e eu vou determinar que essa pessoa vai ter o que ela precisa. Isso é orgulho. Isso não é fé verdadeira. A fé verdadeira, ela muda o coração e faz com que a pessoa perca para o outro ter. Ele, se possível, ele tira a roupa do corpo e diz: tome para você. Aleluia. Pega o alimento de casa e diz: tome, se alimente. A fé verdadeira, ela realiza coisas. Deus, ele faz coisas através dos seus filhos. Aí Tiago usa isso como ilustração. Não é que Tiago está falando só das boas obras. Tiago está falando de obras de justiça, porque ele dá o exemplo de Abraão. Abraão não ajudou ninguém dando roupas ou alimento nessa situação que ele cita aí. A obra que Abraão fez foi dando seu filho em sacrifício, Isaac. Abraão, no coração, ele já tinha dado Isaac em sacrifício. Mas Deus impediu Abraão. Porque Deus queria testar o que de Abraão? A obediência. Você me obedece mesmo? E Deus sabia que Abraão era obediente. Porque lá atrás, a Bíblia diz: creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Antes de Abraão cometer atos de justiça, realizar justiça, obras de justiça, Deus já disse: ele é justo. Por que Deus disse: ele é justo? Porque Deus via a fé dele, e Deus sabia que aquela fé era poderosa para realizar justiça. Então, lá na frente, quando Abraão realizou justiça, ele confirmou que a fé dele era verdadeira. Veja o próximo. Assim também a fé. Ou seja, Tiago está dizendo: a mesma coisa acontece com a fé que você diz que tem. A mesma coisa. Se não tiver obras, se você não for obediente, se você não viver segundo a palavra, é morta em si mesma. É morta. Então não existe essa: você tem que ter fé, você tem que crer e obedecer. Não. Quem crê já obedece. Não é duas coisas, é uma só. É só a fé. Se você colocar obedecer no meio, aí entra a obra humana. Entra a obra humana. A obediência é a obra de Deus em você. Deus planta a semente e você gera frutos. Gera frutos. Tudo que você fizer de errado é você mesmo que está fazendo. Mas o que você fizer de certo é Deus fazendo através de você. Só que tudo que você fizer de errado é colocado na conta de Cristo. E tudo que Deus fizer certo através de você é colocado na sua conta. Eita, Jesus, aleluia. Então, veja só o seguinte. 18. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu digo aqui para a irmã Eleazar: irmã Eleazar, você tem a fé e eu tenho as obras. Me mostra aí a tua fé sem realizar nenhuma obra. Me mostra aí a sua fé. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Oh, glória a Deus. É as obras que mostram que uma pessoa tem fé. Aleluia. Você vê essa pessoa se santificando, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, trabalhando na obra de Deus. Aí isso mostra que tem fé. Agora, dizer que tem fé não é suficiente. Veja o próximo. Tu crês que há um só Deus? Não é isso que o mundo diz? Eu creio muito em Deus. Eu tenho essa fé, eu acredito em Deus, eu acredito em milagres, eu acredito muito. Tu crês que há um só Deus? Aí Tiago diz: você faz bem crer. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Eles creem até mais do que você.
Eles creem também, mais do que você. Mas eles têm a fé verdadeira? Não. Porque eles não se dobram a Deus. Eles não obedecem a Deus. Eles se rebelaram e vivem em rebeldia contra Deus. Então dizer, eu creio em Deus, eu confio muito, eu creio em milagres, eu acredito que minha vida vai prosperar, porque eu tenho um Deus no céu olhando por mim. Não adianta nada. Me mostre que você tem fé pelas obras. Me mostre obras de santidade, obras de justiça, obras parecidas com as obras que Jesus realizou. Amor pelo próximo, amor por Deus, perdoar quem te feriu, viver se humilhando diante de Deus, viver uma vida humilde aqui na terra. Aí eu quero ver se você realmente tem fé. Veja o próximo. Mas, ó homem vão, homem que acredita em coisa inútil, coisa vazia, coisa que não tem sentido, que não tem nenhum proveito. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Eu vou te provar. Eu vou te mostrar que a fé sem obras é morta. Veja o próximo. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Abraão, naquele momento que estava disposto a oferecer o sacrifício, quando levantou a mão, o que foi que aquela voz disse? Agora eu sei que temes a Deus. Agora eu sei que você é obediente. Agora eu sei que você tem a fé verdadeira. Como foi que a fé de Abraão foi comprovada? Pelas obras, pela obediência, por atos de justiça. Veja o próximo. Bem vês que a fé cooperou. A fé dele trabalhou junto, trabalhou lado a lado com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aperfeiçoado aí é completada. Ela estava completa. Se não tiver obra, é uma fé incompleta. E portanto, é uma fé morta. Deus não trabalha com fé amputada. Deus não trabalha com fé doente. Deus trabalha com fé completa. Se você tem fé, você obedece, você vive em santidade, você vive glorificando a Deus com as suas obras. Glorificando a Deus com as obras. Veja o próximo. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Lá atrás a escritura disse: Abraão é justo, porque ele creu. Só porque ele creu. Ele não realizou nada. A escritura disse: ele é justo. Aí lá na frente, no futuro, cumpriu a escritura. Ele é justo mesmo, olha aí. Cumpriu a escritura, porque a fé verdadeira é uma garantia de que a pessoa vai praticar obras de justiça. É uma garantia. Quando você vê alguém dizendo que creu, que aceitou a Jesus, e você não vê transformação, é porque ele não creu de verdade. Não creu de verdade. Veja o próximo. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aí esse texto está querendo dizer assim: e não somente porque ele diz que crê. É isso que o texto está dizendo. Porque a Bíblia diz que a justificação é somente pela fé. Mas essa fé aí que ele está dizendo é a fé que a pessoa diz que tem. Diz que tem. Então não é suficiente você dizer: eu creio, eu acredito. Não é suficiente. Você tem que demonstrar que a fé é verdadeira pelas obras. Pelas obras. Mas Martinho Lutero, ele mesmo disse, ele mesmo afirmou, estudando a carta de Paulo aos Romanos: sola fide. Somente a fé
salva a pessoa. Somente a fé, não precisa de mais nada. Só precisa crer no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Se você acrescentar outra coisa, aí já é obra humana. E você já está dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente. A obra de Cristo é suficiente. Quando você crê, vem o pacote completo. Aleluia! Pacote completo. Você vai amar, você vai obedecer, você vai amadurecer, você vai crescer em amor e você vai se tornar um dia semelhante a Cristo. Corpo glorificado. É isso que a verdadeira fé faz. Nós temos aqui muito mais textos, irmãos. Muito mais textos para provar que a salvação é unicamente pela fé. Não precisa de mais nada. Só que a fé é de acordo com a Bíblia. A fé que a Bíblia ensina. A fé da qual a Bíblia fala. E não a fé que as pessoas acreditam aí. As pessoas estão mudando o conceito, a definição de muitas coisas. Como, por exemplo, o amor. O que é amor para as pessoas lá no mundo? É um amor totalmente diferente do que a Bíblia fala. E o que é fé para muitas pessoas? É uma fé totalmente diferente da fé que a Bíblia fala. Não é só crer. Não é você dizer, eu acredito, na verdade, né? Eu acredito que Deus existe, que Deus faz milagres. Então, como eu acreditei, eu não perco mais minha salvação e eu posso viver aí de todo jeito. Não. A fé verdadeira, ela vem junto com ela a obediência. Então, meus amados irmãos, Paulo disse que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, se exalte. Então Deus escolheu o caminho da fé para que a pessoa seja humilde, se humilhe diante dele. Diga, Senhor, eu não tenho condições. Lá em Efésios 2, nós éramos o quê? Escravos do pecado, escravos do mundo, escravos da carne, escravos de Satanás. E Deus nos libertou pela sua misericórdia e nós não pagamos nada. Só precisamos crer. Aleluia. Crer foi de graça. Então isso é misericórdia de Deus. Agora me diga, tem do que se gloriar? Tem do que se exaltar e dizer, eu mereci, eu sou o cara? Não tem. Não tem. E em 1 Coríntios, capítulo 1, do mesmo jeito. Paulo diz que Deus não escolheu os poderosos, Deus não escolheu os sábios deste mundo. Não, Deus escolheu os humildes. Para quê? Para que ninguém se glorie diante dele. Para que ninguém se glorie diante dele. Veja aí, vamos em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17, para a gente entender isso. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Paulo era evangelista. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo nunca quis usar sabedoria de palavras. Com certeza ele tinha muita sabedoria secular para esbanjar. Com certeza ele tinha. Mas para evangelizar os outros, ele não quis usar sabedoria de palavras, para que as pessoas não fossem atraídas pela sabedoria humana. Essa sabedoria humana, ela é uma sabedoria só de palavras,
Porque na prática, ela é uma tolice humana, não é sabedoria. Já a mensagem do Evangelho, mesmo que seja considerada loucura para o mundo, para os sábios deste mundo, é sabedoria de Deus, porque ela traz um resultado impressionante. Então, Paulo diz, olha, eu não usei sabedoria de palavras, porque se eu fizesse isso, eu iria atrair discípulos para mim mesmo. E a cruz de Cristo seria vã. O sacrifício de Cristo seria vão para essas pessoas. Seria em vão. Se você for ver, no mundo, existem pessoas que são sábias, segundo o mundo, de tal forma que elas conseguem usar as palavras e conseguem fazer as pessoas sorrirem, rirem até chorar. Os humoristas, os comediantes, eles têm a habilidade de fazer um público inteiro rir até não querer mais. Da mesma forma, nós vemos pessoas com habilidades de comover pessoas, de fazer um público inteiro chorar. Sabedoria de palavras. Da mesma forma também, nós vemos pessoas com a habilidade de induzir as outras a odiar os outros. Nós vemos isso muito na política. Os políticos que conseguem colocar um grupo contra outro grupo, colocando um grupo para odiar o outro. Por quê? Sabedoria de palavras, habilidades. É claro que essa sabedoria não vem do alto. É carnal, é mundana, é diabólica. É diabólica. E essa sabedoria faz com que atraia discípulos para a pessoa e não para Cristo. E nós vemos isso em nossos dias também. Muitos líderes, muitos pastores, que a intenção deles é ganhar pessoas leais a eles. Eles não estão interessados em fazer com que as pessoas sejam obedientes a Cristo. Estão interessados em fazer que as pessoas sejam obedientes a eles. Se submetam a eles. Não é isso que dizem. É o ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Obedeçam os seus pastores. Não é isso que dizem. Mas se um pastor não obedece à Bíblia Sagrada, você vai obedecê-lo? Se um pastor vive uma vida de todo jeito, desprezando as Escrituras, ele é ungido por Deus mesmo? Nós temos que avaliar isso, porque muitos estão usando sabedorias de palavras para atrair pessoas. Mas Paulo disse, eu não fui até vocês com sabedorias de palavras. Por isso que muitos lá em Corinto estavam desprezando Paulo. Pessoas que se consideravam mais sábias do que Paulo. Pessoas que achavam que tinham uma sabedoria elevada mais do que a sabedoria do Evangelho. Por isso que para essas pessoas o Evangelho era uma tolice. Que tolice é essa? Eu vou acreditar nessa coisa? Eu vou viver de acordo com esses ensinos aí que vocês estão dizendo? Isso é tolice. É isso que eles diziam. Então, Paulo diz aqui, não em sabedoria de palavras, não de acordo com a sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Veja o próximo. Porque a palavra da cruz, a palavra que prega sobre o Cristo crucificado, a mensagem que fala do Filho de Deus que morreu na cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, para os que estão caminhando para a perdição, é loucura para eles. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder de Deus para te tornar filho de Deus. Poder de Deus para te dar a salvação. Por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Mesmo que
fiquem zombando, rindo, com chacota, dizendo que tolice é essa que você está falando. Mesmo que eles digam isso, eu não vou me envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Enquanto a sabedoria humana, o que é que a sabedoria humana faz? Coloca o ser humano debaixo da ira de Deus. E o ser humano, por causa da sua arrogância, cada vez mais vai se afastando de Deus, cada vez mais vai se tornando mais corrompido, mais orgulhoso, e no final vai ter condenação. Vai ter condenação. Por isso que a sabedoria humana vai fazer com que o ser humano seja humilhado. Humilhado. Por quê? Porque ele confiou na sua própria sabedoria para conseguir a felicidade, para conseguir a alegria, para conseguir se dar bem na vida. E Deus disse: o caminho não é esse. O caminho é a minha sabedoria revelada no Evangelho. Porque o Evangelho é loucura para o mundo. Primeiro, o ser mais poderoso morrendo em favor de criaturas inferiores. Onde é que você vê isso no mundo? Onde é que você vê no mundo uma pessoa importante se sacrificando por pessoas inferiores? Onde você vê no mundo um ser poderoso se sacrificando pelos seus súditos, um rei, um imperador, um ditador, se sacrificando pelos seus servos? Onde é que você vê isso? Porque na lógica humana é poderoso quem é servido pelos outros. É poderoso quem tem tudo nas mãos e todos fazem tudo por ele. Por isso que o Evangelho é loucura para o mundo. Porque o Filho de Deus, o ser mais poderoso do universo, ele desceu à terra, se tornou ser humano, foi humilhado, foi desprezado, foi cuspido, foi sacrificado na cruz. Aí ele diz: não, como é? Ele é tão poderoso assim, passou por isso. O status de maior é dado ao menor dos servos. No reino de Deus, o maior é aquele que mais serve os outros. Agora imagine você passando numa empresa, vendo uma empregada limpando o chão e um homem importante lá no seu escritório de terno. Quem é o maior para você? É o homem importante. Porque essa é a visão do mundo. Mas para Deus é diferente. Para Deus o maior é o mais humilde. Porque quanto mais humilde você for, mais graça você recebe. E o importante é receber a graça de Deus. Amém. A vontade do Deus amoroso é que seus filhos sofram aqui na terra. Isso faz sentido para o mundo? Um pai desejando que seus filhos sofram? Eu vi esse dia uma postagem, o pai dizendo assim: todos os dias eu peço a Deus, minha filha, que você nunca sofra. Nunca sofra. E a Bíblia diz que é agradável a Deus que por causa da nossa fé nele, da nossa consciência para com ele, nós soframos injustiças, sejamos perseguidos, assim como Jesus sofreu, e nós devemos seguir as suas pisaduras. É isso que o Evangelho ensina. Que Deus se agrada daqueles que sofrem por causa dele. Deus se agrada do sofrimento do justo. Por quê? Porque Deus sabe que o sofrimento aliado a uma fé sincera, ele faz com que você adquira um caráter aprovado por Deus. Ele faz com que você amadureça. Ele faz com que você seja mais santo. Então, o que o Evangelho ensina é totalmente diferente do que o mundo crê.
acredita que o mais fraco é aquele que mais se humilha. Eu não me humilho para ninguém, o mundo diz. Quantas pessoas do mundo você já escutou isso? Delas dizendo assim: eu não me rebaixo para ninguém. E na visão dessas pessoas, elas são fortes. Elas são fortes. Mas a Bíblia diz que o mais forte é aquele que mais se humilha. Por que, irmãos? O mais forte é aquele que mais se humilha. Porque aquele que se humilha tem o ser mais poderoso do universo do lado dele. Oh, glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado por Deus. Aleluia. Recebe graça de Deus. Glória a Deus! Mas aquele que não se humilha tem o ser mais poderoso do universo contra ele. Como é que essa pessoa consegue vencer? Se Deus estiver contra ela. Como é que alguém consegue ser abençoado? Como é que a vida dessa pessoa pode dar certo se Deus se levanta contra ela? Ai daquele que Deus estiver contra ele. Então o maior é aquele que se humilha. Em 1 Coríntios 1:21, veja aí. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. A sabedoria humana, ela tenta entender as coisas pela razão, pela lógica. E a Bíblia diz que por essa sabedoria o mundo não conheceu a Deus. E nunca vai conhecer. Porque está baseada no orgulho. Está baseada no orgulho humano. Mas aqueles que creem, os crentes aí, são os que creem de verdade, de acordo com as escrituras. Não são aqueles que têm nome de crente. Não são aqueles que têm nome de crente. Aprove quer dizer agradou. Deus se agradou. Deus sentiu prazer. Deus sentiu alegria de salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa loucura da pregação aí não é a forma que você prega, que parece uma loucura. Como muitos já pregaram sobre isso, né? Os crentes são salvos pela loucura da pregação, porque quando eles estão gritando e pulando lá, o mundo chama ele de louco. Mas tem muito que parece ser louco mesmo. E é com razão que as pessoas chamam de louco, porque agem como um louco. Agem como um louco, fazendo pirueta, rolando, dançando, subindo em cima de pilar, subindo nas costas dos outros. Isso aí é loucura mesmo. Isso é loucura mesmo. Então, quando a Bíblia fala da loucura da pregação, a Bíblia não está falando que é a forma de pregar que parece uma loucura. A Bíblia está falando do conteúdo da mensagem que parece uma loucura. Parece uma loucura para a sabedoria humana. Loucura aí não é loucura no sentido de doido. É no sentido de insensatez. É no sentido de falta de conhecimento verdadeiro. É no sentido de falta de sabedoria. É uma pessoa que está acreditando numa mentira, num engano, uma pessoa que está se iludindo. Loucura aí é isso. Então, a sabedoria humana olha para a pregação do Evangelho e diz: isso é uma loucura. Como é que um homem que foi desprezado aqui na terra, foi humilhado, foi envergonhado, dizia ele que tinha poder, mas ele foi levado a uma cruz, ele foi crucificado, envergonhado publicamente. Como é que um homem desse pode me salvar se ele nem salvou a si mesmo? É isso que eles entendiam na época. Como é que esse homem pode me salvar? Que loucura é essa? Não faz sentido. Não faz sentido. Um homem humilhado, desprezado, como é que ele pode ser salvador? Por isso que a Bíblia diz que os judeus se escandalizavam com isso. E os gregos
eles chamavam isso de loucura. Loucura. Por quê? Vamos entender. A Bíblia diz que os judeus, eles pedem sinais. Sinais, está aí em 1 Coríntios 1, tá? Os gregos pedem sinais, versículo 22. 1 e 22. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Todos os dois aí estão agindo por orgulho. Todos os dois aí. Por quê? Quando eu digo assim, ó, eu não creio nisso que você está dizendo, me prove. Eu estou dizendo, eu sou o dono da razão, me prove que eu estou errado. Isso é orgulho. Quando os judeus pediam sinais, eles queriam que a vontade dele fosse feita. Isso é orgulho. E o segundo ponto é que os judeus, geralmente, eles pediam sinais para mostrar que eles estavam certos. Quando eles viram Jesus crucificado lá, ele diz, desce daí se você realmente é filho de Deus. Mostra que você é filho de Deus e desce daí. Eles pediam sinais para satisfazer o seu ego. Dizer, olha como eu estava certo. Olha aí, ele não disse que era filho de Deus. Olha ele crucificado aí. Me mostra agora, me mostra um sinal de que você é o filho de Deus e desce daí. Eles queriam mostrar que estavam certos. E em terceiro lugar, quando você pede sinal, você não está agindo pela fé. Você está agindo pelo que você vê. Você quer ser convencido pela razão. Razão. No tempo de Jesus, se você dissesse que o ser humano pode voar, alguém te chamaria de louco. Mas hoje, se você disser que o ser humano pode voar, e se você explicar o contexto, ele não vai chamar você de louco. Como é que o ser humano pode voar hoje? De avião. Não é loucura. Por quê? Porque eu vi o sinal, eu vi a prova concreta. Então isso não é fé. Isso não é fé. Então quando o judeu pedia sinal, ele queria ser convencido pela razão. E mesmo assim, o orgulho dele, quando via o sinal, ele ainda inventava uma desculpa e argumento para dizer que não era. Quando via Jesus expulsando demônio, dizia, não, isso aí não é de Deus não, é por espírito de Beelzebub que ele está fazendo isso, não é de Deus não. Sempre tinha uma desculpa. Então, eles se escandalizavam com isso, porque dizer, o Filho de Deus, o Messias, ele vem, é poderoso. O Messias, ele não vai se humilhar para ninguém, ele é poderoso, ele é Deus. Como é que você diz um absurdo desse, de que aquele homem que foi crucificado é o Messias? Eles se escandalizavam com isso. Porque o Filho de Deus para os judeus era o próprio Deus. O título de Filho de Deus era Deus. Era o título de Deus, de divino. Então, os judeus, eles se escandalizavam com isso. Toda pessoa orgulhosa, irmão, só admira quem é orgulhoso também. Toda pessoa que quer grandeza, quer ser exaltada, quer ser bajulada, ela só bajula quem pode dar essa posição a ela. Ela só vai ficar bajulando quem tem poder, quem tem autoridade, quem tem destaque. Então o judeu, quando olhava para Jesus, dizia, não, ele não pode me oferecer nada não, coitado desse. Os gregos do mesmo jeito. Eles queriam ser convencidos pela razão. Isso não é fé. Se eles fossem convencidos pela razão, eles foram convencidos pela própria sabedoria e eles iriam se exaltar. Por isso que Deus escolheu o caminho da fé e não o caminho da sabedoria e não o caminho da razão. Eles queriam ser mais sábios também. Quanto mais sabedoria os gregos tinham, mais se exaltavam. Por isso que eles buscavam sabedoria. Aí quando apresentavam o evangelho para eles, o evangelho que humilhava a sabedoria deles, o evangelho que dizia, a sua sabedoria não serve de nada para se salvar. Aí dizia, não, aí não. O evangelho diz que você vai ter que se humilhar e considerar tudo que você tem como lixo.
lixo, como Paulo disse. Paulo disse, olha, tudo que eu tinha no passado, eu reputei-o por perda para ganhar a Cristo. E eu considerei tudo isso como refúgio, como esterco de animal. Considerei isso como lixo. Aí esses gregos diziam, eu vou considerar tudo isso que eu tenho, o prestígio, a sabedoria, como lixo, e vou viver igual aquele que está se humilhando. Não quero. Tudo, irmãos, tudo é orgulho. O homem, no seu estado natural, tudo que ele faz, quase tudo, porque às vezes a graça de Deus age, mas quase tudo que ele faz é para receber glória para si. Tudo que ele fizer, geralmente ele é para receber glória para si. Mas o homem regenerado, que nasceu de novo e que vive uma vida se santificando, geralmente o que ele fizer é para dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Então guarde isso, meus irmãos. Não foram muitos os sábios segundo a carne. Mesmo que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As coisas loucas não é porque nós somos loucos ou nós não somos sábios, mas é porque para o mundo nós estamos crendo numa tolice. Então Deus escolheu as coisas loucas nesse sentido. Pessoas que estão dispostas a se humilharem, a serem motivo de chacota para ganhar a Cristo. Deus escolheu as coisas que parecem ser fracas, mas não são. Porque aquele que está em Cristo, quanto mais ele parece ser fraco para o mundo, mais forte ele é. Glória a Deus. Deus escolheu aquelas coisas que parecem não ter nenhum valor, coisa desprezível, para lá na frente ele destruir a sabedoria dos sábios. Lá na frente ele vai mostrar que a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. A loucura de Deus, na verdade Paulo diz, né? Porque para o mundo é loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Então, para concluir, meus amados irmãos, por que a salvação é pela fé? Para que ninguém se exalte, para que ninguém ache que merece. A salvação não é pelas obras, porque pelas obras o homem vai se gloriar. A salvação não é pela sabedoria humana, como muitos gregos acreditavam. Os gnósticos acreditavam que de certo modo a salvação era pela sabedoria. Quanto mais privilegiado com sabedoria, mais você estava próximo de se tornar um espírito aperfeiçoado. Então, eu quero que os irmãos guardem isso no coração, tá? A salvação é somente para os humildes. E só será humilde se você crer no Evangelho, vivendo conforme o Evangelho. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão João, louvando ao Senhor Deus com um hino.